E explodiu uma outra grande bomba para os lados do ex-presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, e dessa vez podemos afirmar que é a pior de todas. Doutor André Jorge, agora ex-chefe do departamento médico do Timão, elogiou Fabinho Soldado, mas detonou o presidente Osmar Stabile, e o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena, buscando a vitória para não se complicar na tabela do Campeonato Brasileiro. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Atlético Mineiro dentro de casa, buscando a vitória para não se complicar na tabela do Campeonato Brasileiro. O Corinthians finalizou no dia de ontem a sua preparação para o jogo de hoje contra o Atlético Mineiro, jogo que acontecerá às 18h30 na Neoquímica Arena e será válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos trabalhos de ontem, após uma ativação na academia e o aquecimento no gramado, o elenco realizou um exercício tático de 10 contra 10. Depois desse momento, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na derrota contra o Santos retornaram para a parte interna do CT para uma outra atividade regenerativa. Os demais atletas permaneceram no gramado para um trabalho de construção ofensiva e finalização, e também o Dorival aplicou um complemento de finalização na parte final do treino. Corinthians que volta a campo hoje tendo necessidade de vitória, já que perdemos uma derrota vergonhosa para o Santos no meio da semana. O Atlético Mineiro, adversário de hoje, é um adversário direto na luta contra o rebaixamento. Dorival ainda terá desfalques, André Ramalho e também o Vitinho são jogadores que ainda não recuperaram das suas lesões. Existem grandes expectativas para o retorno do André Carrilho, mas não temos certeza. E mais um desfalque, dessa vez não é por lesão e sim por suspensão. O zagueiro Gustavo Henrique também está fora. Por outro lado, retornos: Hugo Souza e Matheus Bidu, que cumpriram suspensão na derrota contra o Santos, estão de volta novamente. Além do atacante paraguaio Ángel Romero e o zagueiro Félix Torres, que retornaram dos compromissos com as suas seleções. Então, com isso, uma provável escalação do Corinthians para esse jogo de hoje tem Hugo Souza, Mateuzinho, João Pedro Tchoca, Kaká, Matheus Bidu, Ranielli, Maicon, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Memphis e o Yuri Alberto. A minha opinião quanto a esse jogo de hoje é a seguinte: Corinthians não pode pensar em qualquer outro resultado que não seja a vitória. Estamos na 13ª colocação com 33 pontos, o Atlético com 33 pontos na 14ª colocação. Detalhe, o Atlético tem um jogo a menos, então em caso de derrota, que é o que nenhum de nós queremos, o Atlético Mineiro vai nos ultrapassar, ficando 3 pontos à nossa frente e com um jogo a menos. Dependendo da combinação de resultados, podemos terminar essa rodada com apenas 2 pontos à frente da primeira equipe dentro do Z4. Então é o Corinthians se complicando na tabela da competição. Em caso de vitória, que é o que nós todos queremos, dependendo da combinação, poderemos terminar a rodada até ali, de repente, na 10ª ou até na 9ª colocação. Então o Corinthians tem obrigação de vencer esse jogo de hoje contra o Atlético Mineiro. Detalhe importante: poderemos ter depois de muito tempo novamente o trio Jim jogando juntos, Garro, Yuri e Memphis, jogadores que sabemos das qualidades. Eu particularmente fico chateado com as possibilidades do Guinegão ficar no banco de reservas, mas é o que eu sempre falo a vocês: nós que somos torcedores temos que torcer para que o Corinthians faça um grande jogo, conquiste a vitória, e eu confio na vitória do Timão nesse jogo de hoje. E agora vamos falar sobre pedido de demissão do agora ex-chefe do departamento médico do Timão, o Dr. André Jorge, que saiu detonando o presidente Osmar Stabile. Dr. André Jorge chegou ao Corinthians em 2024 e no final de maio desse ano, após a saída da doutora Ana Caroline Corte, acabou assumindo a chefia do departamento médico do Timão. Mas
após o Osmar Stabile contratar o médico que era do São Paulo, o Ricardo Galotti, o doutor André Jorge passou a ter problemas dentro do departamento. Conforme eu disse, ele pediu demissão ontem, sexta-feira, dia 17 de outubro, concedeu uma entrevista ao GE e, além de afirmar que o Ricardo Galotti foi contratado a pedido do conselheiro vitalício, o Fran Papai Erdonou, ele ainda detonou o presidente Osmar Stabile nessa sua entrevista. Vamos para as palavras dele. O Fabinho sempre me apoiou. Liguei hoje para o Fabinho e expliquei meus motivos. Depois, o Osmar me ligou dizendo que ia tentar me segurar, mas é conversa fiada. Eu estou há semanas tentando falar com ele. Nunca me atendeu, nunca falou nada. O Fabinho tentou reverter, mas entreguei o cargo. Dentro do Corinthians tem uma pessoa muito séria que é o Fabinho. O Osmar não sabe absolutamente nada de futebol. Quem mantém o clube é o Fabinho. Então, o agora ex-chefe do departamento médico do Timão, Dr. André Jorge, enalteceu, elogiou e muito o Fabinho, mas detonou o atual presidente Osmar Stabile. A minha opinião quanto a essas palavras do Dr. André Jorge é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de um médico que chefiava um departamento, agora ele pediu demissão, não é mais chefe, que há alguns meses vinha recebendo muitas críticas pela quantidade de jogadores lesionados que o Corinthians estava. Agora temos o André Ramalho e o Vitinho no departamento médico, mas o departamento médico do Timão, algumas semanas atrás, estava lotado de jogadores. Então, o atual departamento médico estava recebendo muitas críticas. Mas, enfim, estamos falando do que ele disse. Ele simplesmente disse que o atual presidente Osmar Stabile não entende nada de futebol. E que é o Fabinho que mantém as coisas por lá no CT Dr. Joaquim Grava. Já temos informações que o Fabinho tem sérios riscos também de ser demitido no final dessa temporada, conforme todos estamos acompanhando. Então, estamos falando de um profissional que teve problemas. Pelas palavras dele, ele estava tentando renovar o seu contrato e, pelo jeito, a atual diretoria estava enrolando. Então, acabou concedendo entrevista, deveria estar muito bravo. Agora, sinceramente, na minha visão, ele dizer que o Stabile não entende nada de futebol, sinceramente, para mim não me surpreende, porque, sinceramente, eu sei que o Stabile realmente não entende nada de futebol. Mas, com já quase 5 meses dentro do Corinthians, já era para estar mais a par das situações. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar mais uma vez sobre bomba. Dessa vez é outra bomba que explodiu para os lados do ex-presidente Duílio Monteiro Alves. Após o ex-presidente André Sanches e o ex-superintendente financeiro Roberto Gavioli serem denunciados pelo Ministério Público, agora a justiça se concentra nas faturas dos gastos, o que existem suspeitas de supostos gastos irregulares na gestão também do Duílio Monteiro Alves. O Ministério Público de São Paulo agora volta suas atenções para Duílio Monteiro Alves, ex-presidente do Timão. Documentos da gestão entre 21 até o final de 2023 já foram recolhidos e serão analisados minuciosamente. A investigação faz parte do inquérito que apura gastos irregulares com cartões corporativos nas 3 últimas gestões. Do André Sanches, como eu disse, já foi denunciado pelo Ministério Público com o Roberto Gavioli, do Duílio Monteiro Alves e também do Augusto Melo. Vale destacar que durante o mandato do Duílio, notas fiscais somando cerca de R$86 mil chamaram a atenção por itens inusitados, bebidas alcoólicas, cigarros e até medicamento para disfunção erétil. E também cabe destacar que, apesar disso, não se tem comprovação que os produtos tenham sido comprados pelo ex-presidente. Mesmo com ressalvas do Conselho Fiscal e do CORE, que também podem entrar na mira do Ministério Público, as contas da gestão foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo. Quem tinha a função de fiscalizar
pelo jeito não fiscalizou da forma correta. Como eu disse, depois da denúncia contra o André Sanches, o Ministério Público avança sobre os gastos da gestão do Duílio e deve ouvir em breve Denilson Grilo, que tem um apelido de carioca, que é ex-motorista do ex-presidente, que assinou planilhas de despesas. Lembrando que a defesa do Duílio tentou suspender a investigação alegando constrangimento ilegal pela quebra de sigilo, mas a justiça negou o pedido, ou seja, agora não tem mais jeito. E o próprio promotor Cássio Roberto Concerino, na última quarta-feira, dia 15, falou sobre o caso do Duílio. Em relação ao Duílio, palavras dele: vou me debruçar agora sobre as faturas do ex-presidente. Qual foi o critério de atuação? Os fatos mais antigos. Peguei 2018 e agora vou seguir. O que posso atestar é que dia 23 de outubro, o senhor Denilson, que é o ex-motorista do Duílio, será submetido ao interrogatório. Então, mais uma grande bomba explodindo para os lados do ex-presidente Duílio Monteiro Alves, e dessa vez podemos afirmar que é a pior de todas. A minha opinião quanto essa nova bomba, essa outra bomba que explodiu para os lados do ex-presidente Duílio Monteiro Alves é a seguinte. Primeiramente, estamos falando da sequência natural das investigações. Primeiramente, o Ministério Público se concentrou nos gastos da gestão do André Sanches. Falava-se em 10, 15, 20 mil reais de supostos gastos irregulares. O Ministério Público colocou quase R$500 mil de gastos irregulares. Na gestão do Duílio, quase R$90 mil. Então, quanto será que, na verdade, será revelado pelo promotor Cássio Roberto Concerino? Absolutamente que, por enquanto, ainda tudo se trata como supostos gastos irregulares. O caso do Andrés, agora um juiz vai analisar se transforma tanto ele quanto o Gavioli em réus. Agora o caso do Duílio é o próximo passo do Ministério Público. Porque eu falo para vocês que dessa vez foi a pior bomba para os lados dele. Já tivemos várias bombas. É a pior, mas também não significa que vamos parar por aí. A tendência é as coisas irem agravando cada vez mais se o Ministério Público encontrar provas, ir encontrando gastos irregulares. O Duílio, a defesa do Duílio, tentou impedir de todas as formas que as coisas chegassem a esse ponto. Investigação avançando, por exemplo, o ex-motorista sendo ouvido, e eu acredito que com os avanços, após o motorista do Duílio ser ouvido, o próprio Duílio também terá que prestar os seus esclarecimentos, assim como o André Sanches prestou os seus esclarecimentos. Então, a partir de agora, o Ministério Público vai se concentrar nesses gastos, e eu acredito que daqui a algumas semanas nós teremos um parecer do promotor Cássio Roberto Concerino. Com o caso do Andrés, ele convocou uma coletiva, e eu acredito que também no caso do Duílio as coisas serão da mesma forma. Então, até o momento, essa é a pior bomba que explodiu para os lados dele. Não tem mais o que fazer. O Ministério Público está avançando. O ex-motorista dele será ouvido. E eu acredito que em breve ele também, volto a dizer, terá que prestar esclarecimentos. E absolutamente que depois do Duílio, o Ministério Público vai se concentrar nos gastos do também ex-presidente Augusto Melo. Então, vamos ficar aguardando e acompanhando tudo. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das palavras do agora ex-chefe do departamento médico do Corinthians, o Dr. André Jorge, sobre o presidente Osmar Stabile. E quanto a essa outra bomba, essa nova bomba que explodiu para os lados do ex-presidente Duílio Monteiro Alves. Será que o promotor Cássio Concerino também vai encontrar muitos gastos irregulares na gestão dele? E sobre o jogo de hoje contra a equipe do Atlético Mineiro, jogo difícil, Corinthians tem extrema necessidade de vitória. Qual a opinião de vocês em relação ao placar? Para mim, mais no jogo daquele jeito, complicado, mas vamos vencer 1 a 0 pro Timão. Também deixem um like, que isso é muito importante para nós
E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!